A figura ilustra a vista superior de um brinquedo gira-gira em um parque de diversões, no qual a linha contínua, em formato circular, tendo O como seu centro, indica o assento onde as crianças se posicionam no brinquedo, tá? Esse lugar aqui, né? Esse O aqui, né? Que ele está falando que é como onde a criança se senta, tá? Aí fala, o ponto P, grave isso aqui agora, o ponto P, né? Esse ponto P aqui, né? O ponto P, indica a posição ocupada por uma criança em um instante T, né? Em um instante T. Em um tempo, né? Lá, a criança sentou, aí ela está aqui nessa posição. Aí outra criança senta em outra posição, e assim sucessivamente. Quando o brinquedo está girando, então o que acontece? O brinquedo vai começar a girar continuamente. Agora, cuidado com isso aqui, no sentido anti-horário, com O fixo. Ou seja, sentido anti-horário, pessoal. Eu estou falando do relógio. Então, o sentido anti-horário é esse aqui, contrário ao ponteiro do relógio. Então, ela vai girar assim, tá? Ela vai girar assim, com velocidade constante, né? Por várias voltas. Ou seja, a função disso aí, ela vai chegar ao quê? O que está acontecendo? O tempo vai passar, essa roda ela vai girar, mas o que gera a imagem é o ponto P, tá? É o assento da criança. Tá, eu vou lá. O brinquedo está situado nas proximidades de duas paredes, verticais e perpendiculares entre si. Lembra o quê? Aí, de novo, o que lembra verticais entre si? O que lembra para nós verticais? O que lembra? Né? Porque aí vocês têm que estar começando, na hora que está lendo um problema, começar a entender o que está sendo feito, né? O que lembra vertical? Ó, ó o que lembra? Lembra isso aqui. A ideia de eixo cartesiano, x e y. Esse ponto P aqui, essa roda vai girar, vai ficar girando. O que acontece? Eu tenho que agora ter cuidado com que parede ele está querendo que buscar essa distância. Falar, seja D a distância de P até a parede 1. Ou seja, ele quer em relação a essa parede. Lembre-se, D é a distância entre P e a parede 1. Ou seja, lembra? O lugar de Y aqui vai ser quem? Vai ser D. E aqui embaixo, no lugar de ser X, vai ser o quê? O tempo. Aí você vai para os gráficos e você vai ver tudo isso. Aí. No lugar do Y tem o D e no lugar do X tem o T. Por quê? Porque é uma função de T em D. Ou seja, o gráfico que melhor representa a distância D ele quer saber como que acontece o movimento desse gráfico a partir questão muito bem feita. Muito bem feita. Não, aí, poxa, eu estudei tanto, professor, tive tanto, fiz as aulas, fiz os exercícios, mas entenda. A estrutura do que está sendo estudado não vai aprender matemática, não vai aprender português, não vai aprender história, não aprende coisa nenhuma. Então, eu estou dentro do mundo das funções. O que é uma função? O que é que esse modelo aqui representa para mim? Representa o seguinte, ele quer a função, quer a distância, eu tenho que entender. Essa parede aqui, eu quero representar, tá? Essa distância aqui, de P a essa parede aqui. A minha pergunta é, esse ponto P, a roda vai começar a girar, vamos supor, o ponto P está aqui, tá? O ponto P está aqui. Aí, daqui a pouco, o P já está aqui, percebe? A parede não se move. Então, ele sai, o ponto P. O que vai acontecer com ele? Ele está a uma distância aqui, já. Aí, quando ele chegar do outro lado aqui, quando o P chegar do lado de cá, aí ele aumenta essa distância.
quando ele voltar, né? Quando ele voltar, ele vai ficar nessa. Aí vai ficar. Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar alguma coisa no meu gráfico, vai ter que ser coisa de subir e descer. Agora eu tenho que ver de quando começa essa subida e descida, porque, concorda comigo? Porém, você tem que estar atento que nós estamos analisando é a distância, que esse P afasta-se da parede. Aí eu vou aqui, ó. Item A, é esse círculo aqui, certo? Quando ele começa a girar, o ponto P faz esse desenho aqui. Pegadinha, sempre a pegadinha está na letra A, incrível. Falso. Por que falso? Porque aqui é a trajetória de P. Ele não pede a função da trajetória de P. Fique atento. Ele não pede a função da trajetória de P. Ele fala em distância de P em relação à parede. Tá? Essa letra A é verdadeira se ele perguntasse a trajetória do P. Né? Se ele fosse aqui o P, claro que o P vai estar fazendo isso aqui. Ó. Ele gira aqui. Entendam isso, o P gira aqui. Mas, o que vai acontecer? Por exemplo, quando analise comigo, o que acontece quando esse P aqui, quando isso aqui começa a girar nesse sentido? Vamos lá, imagine que P está aqui. Agora nós temos que olhar o eixo aqui. P, vamos supor que nós começamos aqui, o P. Está aqui. Quando ele vir para aqui, eu estou olhando em distância em relação a... Eu estou olhando em distância em relação à parede. Quando eu for fazendo esse movimento aqui para P, quando eu for fazer esse movimento aqui para P, né, nesse sentido, esse ponto P, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a se afastar da parede. Se ele começar a se afastar da parede, é porque ele está o quê? Ele está aumentando, porque ele está aumentando o afastamento da parede. Certo? Aí aqui ele vai se afastando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando ele chegar aqui, ele se afastou o máximo que podia. Daqui até aqui é o afastamento máximo. Afastamento máximo. É onde ele se afasta o máximo da parede. Vai ser essa distância. Tá? Quando eu olho, ó, falso e falso. Por quê? Porque não está mostrando afastamento em relação à parede. Só está aumentando, ela não só aumenta. Ela não faz essa trajetória aqui. Aí só sobra a minha dúvida, e você vai ficar com certeza com dúvida, quando você pega uma prova nesse estilo, entre a letra C, né? Entre a letra C e a letra D. E são, ainda para completar, eles são o quê? Quase que idênticos, né? Quase que idênticos. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença, ó. Tem uma diferença, ó. Aqui, ó. Preste atenção. Eu tô aqui, certo? O ponto P tá aqui. Aí ele vai, ó, vá comigo. Vá. Ele vai fazer o quê? O gráfico, ó, ó. Vá. Ele tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, indo, indo. Aí você diz, mas professor, aqui ele tá descendo. Não, meu filho. Ele tá aqui, ó. O gráfico da função, ele começa aqui. Vamos supor que o ponto P tá aqui, ele começa. Aí ele vai, cresce, cresce, cresce. Aí chega, quando ele chegar aqui, ele vai quando ele passar desse ponto para vir para cá, ele vai começar a se aproximar da parede. Se ele começar a se aproximar da parede, é porque vai começar a fazer o quê? Cair a distância, tá? Ou seja, primeiro ele cresce, ó. Primeiro ele cresce, cresce, cresce. Aí chega aqui em cima. Chega aqui em cima. Quem é esse aqui em cima? Vou chamar de A, só para a gente entender. Esse A é quando ele atinge aqui. Ó. A. Quando ele atinge em cima. Por que não poderia ser a letra D? Por isso, porque ele cresce, quando ele começa, ele cresce uma volta completa de crescimento. Tá? Ele dá meia volta de crescimento. Ele sai aqui de P para A, ele dá meia volta de crescimento. Agora, quando ele voltar de A para P, ele vai fazer o quê? Ele chega lá em cima, aí chega aqui, P. Aí ele sobe de novo, A. Decai de novo, P. E assim vai o quê? Infinitamente. Tá? Por isso que o item verdadeiro é o item C. Perguntas. Tá vendo? É AD por causa do sentido anti-horário. Por que não é AD? Vamos botar lá. Ó. Vamos lá. Por que não é AD?
não é AD. Se fosse no outro sentido horário, vamos analisar daqui a pouco, mas vamos entender. Não é AD, pessoal, não é AD, porque AD ele começa do meio da curvatura, só por isso, entendeu? Ele está aqui, na metade do movimento, entendeu? Mas só que quando eu estou aqui o ponto P, eu estou aqui no início, e ele vai dar meia volta do ciclo até A, depois de A para P, depois, entenda, essa distância aqui ela já existia, uma distância aqui, inicial. A distância inicial, pessoal, é essa distância aqui que ele colocou, daqui para aqui. Mas para nós não pouco importa essa distância. Se é aqui ou se é ali. Isso não é fator. Mas ó, perceba que aqui é quando começa. Ela está aqui, ó. Ela está aqui. Ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Aí ele está aqui, ó, o ponto P. Ó. Presta atenção nisso. Aqui eu chamei de ponto A, só foi para a gente se posicionar, entendeu? Para ficar mais fácil de entender. O movimento é esse. Aí imagine, a parede está aqui, pessoal. Já tem uma distância aqui, já tem essa distância aqui, essa aqui, pouco importa qual é. Aí quando você começa a descer para aqui, aí você vai imaginar que o P está vindo aqui, ó. P1, P2, o que está acontecendo com ele? Ele está indo aqui, ó. P1, entendeu? P2, ele está indo, está subindo até chegar ao valor máximo, que é a distância maior que existe. É daqui para aqui, da parede. Tá? A distância maior para a parede. Aí quando ele começar a vir para cá, é que ele está se aproximando de novo da parede, ou seja, está descendo. Aí quando ele chegar em P de novo, ele aumenta, ou seja, infinitamente. Tá? É por isso que a letra C. Muito boa mesmo. Pensa uma questão boa para você lá na hora da prova. Lá na hora da prova.